Bom dia a todas e todos. Mais uma reunião da Congregação da Faculdade de Engenharia, última reunião desta gestão, 2017-2021. E, verificada a presença, vamos iniciar aqui, então, a nossa reunião. Como é comum, é feita uma apresentação do relatório de gestão. Então, vou organizar aqui a apresentação já para iniciá-la. Rafael, dê um ok quando ela estiver já em tela, por favor. Está na tela, professor. Já? Uhum. Tá bom. Então, bom dia. Nós já finalizamos esta última semana o relatório de gestão. Nós optamos pelo tamanho do relatório, optamos por definir uma pasta no Google Drive para acesso. Depois faremos um comunicado a toda a comunidade sobre esse relatório. Então, aqui está a capa do relatório, o sumário, né, os itens que estão dispostos no relatório. Então, uma introdução, uma breve introdução, que breve aqui, né? Mas existe ali uma introdução onde eu faço um relato desde a minha vice-diretoria, que aconteceu entre 2013 e 2017, e com os pontos que nós conseguimos, né, desenvolver e as ações que nós conseguimos desenvolver no campus de Bauru. Faço mais detalhes, né, na apresentação, mas no relatório, logicamente, tem mais detalhes ainda, né? Eu vou aqui, basicamente, destacar alguns pontos que eu acho, que eu considero pessoalmente, né, interessantes. Depois, já na diretoria, acumulei logo nos 2 primeiros anos, entre 2017 e 2019, de setembro de 2017 a setembro de 2019, a presidência do campus. E também faço aqui a apresentação do que nós conseguimos desenvolver pela presidência, pelo GAC, né? Consequentemente, toda a equipe da AG, né? E aí também a diretoria da Faculdade de Engenharia, aí eu já faço um pouquinho mais de detalhamento sobre as atividades divididas aí nessas ações administrativas, acadêmicas, externas, institucionais, e faço agradecimentos finais. Então, essa faz parte da introdução, né? E preferimos depois, cada diretoria apresentou o seu relatório na forma como eles já vêm apresentando, né, ano a ano, ou gestão a gestão. Então, preferimos destacar aqui em anexos os relatórios de cada diretoria de divisão e a diretoria do colégio, logicamente, né? Então, também vou escorrer rapidamente, né, aqui nessa apresentação, alguns itens, né, de cada uma delas. Então, aqui, nessa apresentação, especificamente, eu vou fazer aquele breve histórico, como eu falei, das etapas, né, extra Faculdade de Engenharia, e depois algumas ações aqui que nos relatórios de cada área estão apresentados. Então, aqui o resumo, né, do histórico. E, então, aqui, ao longo da vice-diretoria, eu tive a parceria muito
muito satisfatória dos outros dois vice-diretores aqui do campus, o professor Marcelo Carboni, da FAAC, e o professor Paulo Noronha, da FC, e tivemos a oportunidade de realizar bastante coisa, né? Naquela época, aconteciam várias coisas e a gente conseguia organizar essas atividades. Então, a exposição anual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde havia uma apresentação nos dois últimos dias, sexta-noite e sábado de manhã, a gente tinha a apresentação de alguns grupos de extensão da Faculdade de Engenharia, juntamente com os da UFC, FAAC, Colégio Técnico, IPMET, etc. Mas conseguimos também realizar 2 congressos de extensão no campus, com bastante participação, da ordem de 60, 70 projetos apresentados em painéis. Resultaram em 3 livros, 3 volumes com esses projetos. Reuniões gerais de saúde, naquela época havia bastante a discussão sobre alcoolismo e já iniciando também a questão de saúde mental. Conseguimos fazer algumas reuniões gerais no campus. Os comitês de artes e cultura também foram estabelecidos pela Pró-Reitoria de Extensão. Também conseguimos montar aqui os comitês, algumas atividades interessantes culturais nós conseguimos trazer. A Banda Sinfônica Municipal de Bauru fez 3 apresentações aqui no campus. Também, como eu falei, várias outras ações aconteceram aqui no campus, campanha do Movimento Saúde, apoio do Rede Viva Melhor, um outro projeto aqui da Unesp, baseado pela vice-reitora à época. Feiras de profissões dos cursinhos, acontecia anualmente, encontro de empresas júniores e cursinhos, né? A moradia também evoluía. Quando eu assumi com o professor Edson, a moradia ainda tinha vagas. Depois, conforme a porcentagem de cotas para ensino público na Unesp cresceu e chegou a 50%, nós tivemos um aumento grande e o número chegou além das vagas. Então, foi necessária aí a criação do Conselho de Moradores para auxiliar nas discussões. Grandes dificuldades surgiram, né, na questão das instalações. Então, o grupo de vice-diretores tivemos muito trabalho aí nessas discussões. Naquela época também, os projetos de extensão estavam vinculados diretamente com a coordenação baseada na vice-diretoria. Então, o cursinho 1º de Maio, a Pró-Júnior e o projeto Perspectiva ficavam com a vice-diretoria como coordenação. No último ano, fizemos aqui uma proposta de não mais ficar com essas coordenações e a gente acabou transferindo essa coordenação para outros professores, que eu acho que é mais lógico, né? A própria vice-diretoria acumulava mais atividades referentes à permanência, por exemplo, permanência estudantil e extensão universitária, as discussões sobre, naquela época, 4, 8 anos atrás, havia discussão sobre os currículos, né, absorverem aí atividades de extensão. Então, o cursinho passou para a professora Andréia, da produção, a Pró-Júnior passou para o professor Javarone, da Civil, e Perspectiva para o professor Marcos Silveira, da Mecânica. Tive a oportunidade, né, de coordenar algumas comissões de comemoração dos 50 anos, dos 30 anos de incorporação à Unesp, já foi mais para a parte da diretoria, porém, iniciou-se, né, a partir do evento de 50 anos, o projeto Espaço FEB Integra, que adequou aqueles duas das casinhas que tem ali ao lado da seção de pós-graduação. Criamos mais 2 projetos, né, nesse período, também o Memorial da Faculdade e também o projeto de divulgação. Isso com bolsistas, né, bolsistas que nos ajudaram bastante, né? Então, trabalhamos aqui, basicamente, eu, o Rafael, Siglo e a Araci, nesses 2 projetos, e tivemos bastante, principalmente no memorial, alguns estagiários que nos auxiliaram bastante na
no trato, né, com o material. O apoio aos projetos de competição, né, novos, antigos, Semana da Engenharia, Pontes de Macarrão, ao vivo em cores, que surgiram naquele período, o cursinho 1º de Maio Júnior, né, trabalhando com alunos do 9º ano para os vestibulinhos aí de ETEC e CPI. E, por fim, fizemos uma elaboração de um projeto de corte e replantio de árvores para a construção dos 2 prédios que havia previsão, e esses projetos eram necessários para a aprovação lá da CETESB, foi aprovado, e o projeto foi a recompensação com um plantio de 1.000 árvores lá na Fazendinha. E, por fim, na vice-diretoria, quero destacar aqui que, logo no começo, foi proposto para a professora Dagmar, né, que a gente fizesse um estudo e um contato com a Centrovias, que era a concessionária aqui da SP 225, e também junto à Artesp, solicitando a execução de uma passarela aqui na rotatória. As 2 rotatórias e também uma passarela mais segura. E a opção foi fazer com que essa passarela fosse feita no centro do viaduto. Então, aqui era a foto como era antigamente, né, as 2 vias, né, sem uma defensa aqui de passagem, as pessoas passavam por fora ou por dentro do guarda-reio, atravessavam na ponte, na lateral da ponte, para seguir adiante. Então, era muito perigoso aqui. E a Centrovias executou aqui essa passarela, fez a defensa no viaduto, que hoje existe, criando, eliminando essa passagem aqui no círculo, né? E criando a passagem, né, tanto no canteiro quanto no centro do viaduto. E, posteriormente, nós conseguimos a iluminação com a prefeitura, CPFL, essa iluminação aqui. Com a prefeitura. Isso ainda está pendente, mas foi uma conquista, porque muitas pessoas da moradia, né, conseguiram, o IPMET, Educação Física, conseguiram uma passagem segura, e também hoje a própria comunidade dos caminhantes aproveitam, né, essa passarela. Então, muito satisfeito com essa conquista aqui. Bom, já na presidência do GAC, o que eu gostaria de destacar aqui são as parcerias com alguns professores e muitos estudantes, né? E aqui eu vou apresentar, basicamente, além das ações que nós fizemos no campo de melhorias ou de reparos, eu gostaria aqui de apresentar esses resultados e que as próximas gestões podem ampliar, né, ou dar continuidade nesses projetos. Primeiro, um aplicativo de reconhecimento de placas de veículos já está instalado na Portaria 1, foi realizado por um estudante lá do Sistema de Informação, do curso do Sistema de Informação, no seu TCC. Está instalado lá na Portaria 1 a identificação da placa de veículos, inclusive a busca por informações sobre esses veículos no DETRAN. Um outro aplicativo já está aí acontecendo, tá? Infelizmente, foi só conquistado o aplicativo no sistema operacional do Android, né? Não se deu tempo de fazer para a Apple, né? Ou foi utilizado esse mapa que nós encontramos em todo o campus, mas a identificação dos edifícios estão todos aqui, são 152 edifícios, e o aplicativo, a partir de localizar a pessoa, né, ela depois dá um caminho, 2 caminhos, né, estavam previstos, aqui o caminho de veículos, onde a pessoa, a partir do ponto de ônibus, poderia chegar até um edifício do campus. Então, na região do campus, o aplicativo já nos direcionaria para o edifício onde nós pretendemos ir. Esse aplicativo está aí para todos. No relatório mesmo, eu coloco o link onde pode ser baixado o aplicativo instalado no seu celular.
Outros projetos foram feitos tentando realizar melhorias, ou pelo menos analisar as situações do edifício. Um projeto foi executado por uma estudante da arquitetura, com bolsa monitoria também, adequando aqui o Guilhermão, né, em relação à acessibilidade, basicamente. E também a adequação de algumas salas que a gente tem, e um reestudo, juntamente ao Fernando Lobo, aqui do nosso STAEP, para ampliação ou adequação das salas que nós temos, procurando otimizar o espaço, né? Aqui já construímos na lateral, no nível médio, onde teoricamente estariam os cadeirantes. Esse projeto foi alterado depois, mas já conseguimos construir uma rampa externa aqui para o veículo chegar até a porta e abriria-se aqui uma porta, né, lateral para o acesso de cadeirantes diretamente no nível médio. Por cima, o acesso é permitido e no palco também é possível o acesso ao cadeirante. Então, optamos por, de forma mais barata, abrir o acesso no nível médio também. Outros projetos foram feitos com professores nas suas disciplinas. Então, 2 exemplos eu vou destacar aqui. O projeto do professor Tomás Barata, da FAAC, do design, e vários projetos foram apresentados. Um deles, que eu destaco aqui, é a proposta de pontos de carona específicos em algumas localidades no campus, externamente também, e eles também projetaram aqui a instalação a instalação deste ponto de ônibus. Então, um projeto de disciplina junto a professores. O professor Gustavo Manzato também apresentou, em uma disciplina, propostas de análise das situações atuais do campus, atuais na época, né, 2018, e avaliação. Então, 4 projetos foram apresentados para o GAC e estão em mãos lá do diretor Renato Salles. Então, avaliação aqui de pontos de estacionamento de bicicleta, de veículos, iluminação e acessibilidade. Então, aqui, eles identificaram 3 tipos de postes para iluminação, posicionaram todos eles no campus e também criaram aqui as áreas de iluminação do campus com as lâmpadas para cada poste, para cada tipo e altura de postes. Então, estão aqui os 3 tipos, né? Mas dá para a gente ver que toda a via, para os postes de maior altura, nós temos, né, bastante cobertas aqui as vias com iluminação. Talvez faltando, né, realmente algumas, para postes menores, algumas regiões aqui em aberto. Mas foi um estudo interessante, né, e está em mãos da AG para uso. Também para bicicletas, estacionamentos de bicicleta regulares que estão superlotados em frente à biblioteca, junto a alguns outros pontos, e aqui os pontos de rampa, né, que já existem no campus. Então, foram estudos bastante interessantes aí e disponíveis já esses resultados, da época, 2018. 2 outros projetos bastante importantes que eu considero também realizados por equipes da arquitetura e também coordenados por professoras lá da arquitetura. Aqui o projeto da biblioteca, a avaliação do layout atual da biblioteca, e chegou-se a partir da análise da situação atual, para uma proposta nova de setorização, buscando otimizar aqui os espaços. Então, a área administrativa acabou sendo deslocada, em parte, para essa área lateral aqui, né? Aqui a área conjugada, né, de estudantes, né, com espaços de estudo. Aqui, maior ampliação um pouco da área de materiais, né, e também o outro espaço aqui de circulação melhor otimizado para convivência, né, vamos dizer assim, isolada um pouco dos estudos, né? Então, uma melhor setorização disso aí. Algumas alterações já foram feitas aqui, mas ainda temos mais coisas por fazer. Um outro projeto bastante interessante que eu gostaria de apresentar, né, a todos aqui, não sei se conhecem, alguns pais do CCI já conhecem, e está em mãos também
lá da supervisão do CCI, um projeto de reforma ampliada do CCI, das dificuldades que a gente havia identificado por lá. Então, a construção a adaptação aqui dos banheiros no refeitório das crianças, com a adaptação para acessibilidade, uma melhor disposição aqui de portas e tudo, a parte interna, né, desse edifício. Foram propostas outras adequações, melhorias na parte externa. Destaco aqui, né, a melhoria lá do prédio da administração, com realocação de algumas salas, e também aqui do berçário foi construído um banheiro, e seria feita aqui uma adequação da área coberta, né, para as crianças menores, junto ao berçário, para as crianças menores ter áreas ali sombreadas, né, para as atividades. E aqui, por fim, chegaram a propor até uma horta para as crianças, né, aprenderem, tratarem com isso uma horta vertical. Projeto bastante interessante e está mais detalhado no nosso relatório. O sistema foi para o restaurante universitário, foi realizado aqui um sistema pelo servidor Wellington, do nosso DTI, né, de reserva de pagamento de refeições, tentando otimizar aquela questão das refeições. Havia ali a possibilidade, a partir do estudante, o servidor ou o professor, poderiam adquirir refeições, avaliar qual era o cardápio daquela semana, sempre adiantado. Então, ele comprava as refeições, identificando os dias, inclusive, de que ele gostaria de utilizar, né, o RU. Então, bastante coisa foi feita. E, por fim, com o grupo de bambu aqui da Faculdade de Engenharia, tínhamos aí 2 projetos de extensão, né, o bambu e o aquara, né, e realizamos já em 2020, em fevereiro de 2020, duas atividades, uma roda de conversa e depois um workshop onde essas lanternas de bambu foram executadas, né, por grupos de estudantes, servidores, docentes, e foi feita a exposição aqui logo antes da gente ter que fechar o campus por causa da pandemia. Essas peças aqui estão todas dispostas no quiosque frente à biblioteca, né? Mas foi feita uma exposição em alguns dias, à noite e de dia, dessas lanternas. Então, bastantes atividades ao longo da presidência do GAC, mais coisas estão feitas lá. Bom, para não estender muito nessa minha apresentação, vou aqui fazer uma apresentação da nossa gestão. Aqui está os 4 pontos básicos da forma como a gente havia proposto trabalhar: planejamento, né, dentro da unidade, melhoria da distribuição do custeio dentro da unidade, nas nossas seções, departamento, CTI, melhoria dos procedimentos administrativos e também o trabalho em equipe. Então, aqui nós iniciamos já com uma proposta de diretrizes, né? Foi feita aos conselhos, aos chefes de departamento e aos programas de pós-graduação, os coordenadores, essa apresentação de diretrizes de vários pontos que nós pretendíamos apresentar e evoluir, né? Tínhamos ali já recentes os 4 programas de doutorado aprovados, então havia necessidade de uma organização melhor das atividades e de planejamento dentro da pós-graduação. Então, mas as diretrizes eram na otimização das relações, né, dos programas junto à administração aqui, a proposta aqui de priorizar, né, pesquisadores com auxílios externos e estudantes também, procurando também fazer com que esses recursos fossem direcionados a docentes ou pesquisadores, né, que tivessem menos possibilidades de atender a auxílios externos, mas que houvesse a necessidade de uma solicitação externa inicial, né?
Também procuramos sugerir aqui aos coordenadores e aos chefes que se evitasse ad referendo, né, que os conselhos de departamento e de pós-graduação pudessem conhecer todas as demandas e conhecer qual seria, né, a distribuição dos recursos que a pós-graduação também iria dispor, né, e iria disponibilizar. Então, isso evitaria, uma identificação que nós fizemos, evitaria ali alguns privilégios, né, e preferências, né, dos coordenadores. Vários projetos, quero destacar aqui, de melhorias das nossas instalações e também externas, né, foram feitas juntamente com a ProJúnior. Nós tínhamos aí a Secretaria de Engenharia da reitoria com bastante dificuldade em executar projetos, então fizemos vários projetos com a ProJúnior já procurando ultrapassar essa etapa de projetos para a contratação de serviços para reformas. Então, foi feita com o primeiro piloto a reforma do prédio aqui da administração, os 2 banheiros foram reformados e adequados na questão da acessibilidade, e esse é o projeto que a ProJúnior nos apresentou, um projeto técnico completo e que possibilitou exatamente a reforma. Esse mesmo projeto vai ser usado para a contratação dos serviços de reforma dos banheiros dos departamentos e, posteriormente, pós-graduação. Outro projeto também com a ProJúnior, de adequação, melhoria aqui da sala de reuniões, aqui do prédio da administração, um projeto arquitetônico completo, né? E ainda está em finalização aí das nossas instalações. Um outro projeto bastante interessante, um projeto completo, já foi apresentado aqui um vídeo, né? Aqui na congregação, um vídeo com esse projeto, então aqui eu só vou repassar, né? De captação da água de chuva, tratamento e utilização dessa água para a irrigação dos nossos jardins, né? E foi feito aqui um levantamento de replantio de algumas espécies de plantas do cerrado que tivessem condições de sobreviver nos períodos, né, que nós temos, climáticos, e não requerendo tanta manutenção aí da jardinagem. E, por fim, a questão das reformas administrativas, que a gestão da reitoria anterior havia proposto, e houve aqui uma organização das nossas diretorias e criando aqui propostas, relatórios, estudos e contribuições gerais de cada área para essa proposta da reitoria. Então, aqui estão a reforma das diretorias da área acadêmica, dos campos complexos, divisão administrativa, também as diretorias do campus de Bauru elaboraram um estudo, a área de informática também fez, a biblioteca também fez, e outras áreas aqui. A última, 2019, a última proposta que veio da reitoria era fazer a união das seções de recursos humanos aqui do campus. Fizemos estudos, existem 2 propostas do campus para evitar essa união das seções de RH, mas isso acabou sendo encerrado no caso da pandemia, né, e isso não evoluiu. Imagino que talvez a reitoria atual também retorne esse assunto, e aí a congregação aqui vai estar, né, acompanhando, com certeza, com as outras unidades e mais AG, acompanhando essa retomada da discussão das sessões de RH. Espero que essa proposta da reitoria não vingue aqui no campus, né? Eu não acho prudente nem correta a união dos RHs. Essa é uma opinião pessoal. Muito bem. Nas áreas, temos aqui os relatórios, né, de cada área. Começo aqui com o colégio técnico, o relatório das demandas, né? Várias conquistas foram realizadas ao longo desses 4 anos, né? A disponibilização do sistema acadêmico para os colégios, que não havia, o sistema Google, né? E-mail institucional dos alunos, que também não havia. Foi feita a proposta, e já acontece, a supervisão delegada, né,
transferida, né, da Secretaria de Educação para a Unesp. Então, instalamos, a partir de vários anos aí de discussão da supervisão delegada dos colégios técnicos, 3 colégios técnicos. Foi proposta já para 2022 o sistema de cota do vestibulinho, com 50% de escolas públicas para o vestibular, ampliando aí as vagas, né, dos colégios técnicos para estudantes oriundos de escolas públicas. Foi conquistada também a cobertura da quadra poliesportiva, o processo já está em fase de contratação da empresa e início aí das tratativas para execução. O colégio técnico também teve grandes conquistas no Enem em termos de comparação, vou mostrar depois alguns detalhes, e também foi contestada aqui uma proposta da reitoria de que, a partir de 2022, haja uma verba de custeio específica para os colégios técnicos. Foram feitas algumas melhorias também ao longo dos anos, né? Estou aqui só destacando em função do que o colégio nos apresentou. Então, aqui um resumo, né, em gráficos, fica melhor para visualizar, das apresentações dos resultados do colégio técnico acontecidos aí ao longo dos anos. Quantidade de candidatos, né, as vagas oferecidas, os alunos dos colégios, e tanto técnico quanto médio. Aqui o número de matriculados e formados, logicamente, em 2020 houve uma queda, né? No ensino médio, aqui mantendo praticamente a numeração. Aqui os resultados do Enem, 2017, 18, 19, né? Houve uma melhoria, aqui na cidade acabou mantendo, né, o primeiro lugar, mas houve uma melhoria na posição junto ao Estado e alguma melhoria também no nacional. As notas alcançadas foram evoluindo ao longo dos anos, né? Bastante interessante esse resultado. Bom, em relação à diretoria técnica e informática, eu praticamente, né, agrupei aqui os itens que a própria diretoria nos apresentou, várias ações, né, da diretoria junto ao colégio, na questão do sistema Google, do e-mail dos alunos, sistema acadêmico, as infraestruturas de rede que está evoluindo aí para a retomada das atividades presenciais, o sistema do RU para a AG, né, a migração dos sites, a diretoria de informática também se adequou para várias situações novas, né? Com treinamentos, a segurança de combate a incêndio, preparação aqui dos prédios. Houve a queda do telhado, que também complicou a questão das salas de aula, e tivemos que fazer algumas adequações e eliminações, infelizmente, de laboratórios de informática. Mas houve um realinhamento lá das máquinas, né, e estão sendo distribuídas, enquanto a gente não vai ter o acesso pessoal lá. Também a diretoria atendeu as outras diretorias com algumas ações, a questão de software, reordenação, reavaliação, né, dos softwares que nós temos na área de ensino, a questão acadêmica também, substituição de computadores, melhorias nas salas de aulas, videoconferências em salas de reuniões que também foram adquiridas, a questão do outsourcing da impressão, o CIGAD também, o acesso, né, temos temos o Ruben, que trabalha na questão de sistemas bastante interessantes, e também algumas ações junto à diretoria da faculdade aqui. Então, a diretoria de informática teve bastante trabalho aí nesses 4 anos, e agradeço bastante a parceria, tanto da diretoria do colégio, quanto da diretoria da informática. Na diretoria acadêmica, basicamente, os quadros, né, que já vêm sendo montados há anos, e aqui o período de 2017 a 2021, com a questão do número de inscritos, que veio caindo, olha aqui, no vestibular, mas isso é um fenômeno na Unesp, que aconteceu bastante, tá? A relação
candidato Vargas também acabou caindo, mas não foi só aqui na faculdade, né? A Unesp teve esse fenômeno aí bastante destacado. A questão dos formandos acaba tendo uma manutenção aí dos números, né? Não há muita variação em relação aos formandos. O desempenho do ENAD também acabou havendo, né, oscilações, mas uma melhoria nos 2 últimos anos, bastante interessante. Os candidatos em mestrado, né, pós-graduação, acabou havendo queda, né, como a gente já havia visto na graduação. A titulação, houve oscilações, né, também alunos, tanto no mestrado como do doutorado, algumas oscilações. 2020 e 2021 são anos atípicos, né, devido à pandemia. A questão dos docentes, né, houve uma certa manutenção aqui dos docentes, houve até acréscimos, né, mas relacionados a contratações de professores substitutos, né, basicamente. Nesses anos não houve contratação de docentes externos. A titulação, alunos titulados em pós-graduação, aqui, lato sensu, houve lacunas, né, de cursos, mas retomada aqui bastante interessante de cursos de especialização em 2020, acontecendo em 2020, mesmo a questão da pandemia, e a conclusão aqui em 2021. A questão da publicação, aqui está o conjunto de publicações, houve um crescimento importante ao longo desses anos, né? Logicamente, uma queda aqui em 2020, mas importante, né? Mas aqui também, na questão de auxílios à pesquisa, também houve quedas, mas eu acho que bastante em função da pandemia. O número de PIBIC, né? O PIBIC aqui houve uma oscilação, mas sempre mantendo algum número interessante, né? De candidaturas. Também o PIBIC do ensino médio também, temos aqui uma boa participação dos alunos do colégio técnico, e iniciação científica também havia aí um número grande, e acabou caindo, logicamente, nesses 2 últimos anos. Mas é uma oportunidade que alguns docentes acabam tendo, né, de conseguir projetos junto aos estudantes. Mesmo que não consigam uma bolsa, mas a realização sem bolsa é uma opção interessante. Aqui, dos pós-doutorandos, né, atuantes aqui na FEB, é um número importante, nos auxilia bastante, inclusive, na graduação. Aqui, bolsas da PROEX, praticamente mantida só a do cursinho, 1º de maio. E aqui, alunos matriculados e aprovados do cursinho, 1º de maio, houve uma queda, mas havia sempre uma quantidade muito boa de aprovações nos vestibulares em geral. Basicamente, esse conjunto aqui é em universidades públicas, né? Grande porcentagem dessas aprovações. Apesar de ter aumentado o número para 200, né, houve uma manutenção aqui das aprovações no vestibular. Na relação da diretoria técnica e administrativa, para a gente poder finalizar, houve aqui um estudo inicial da diretoria para estudar de como as coisas aconteciam nas gestões anteriores, na questão da distribuição de recursos, e como eram os procedimentos administrativos, né, entre sessões e entre sessões de departamentos. Houve uma proposta de revisão dos fluxos, prazos nas sessões técnicas aqui, o trâmite foi feito, reavaliado, e houve até auxílio e treinamento junto aos assessores de departamento e da administração para que essas alterações, essas revisões fossem implementadas, né? Havia necessidade de melhoria das informações junto aos usuários, houve uma melhoria também, um aprimoramento do cronograma de compras, e também a questão da otimização de vários processos que tínhamos internos, né? Almoxarifado, contratos, foram alterados vários contratos, a questão dos estágios foi rediscutida, adequada, né? Os processos de adiantamento também, havia muita questão aberta em relação a isso, e a distribuição dos recursos de receita e de custeio também foi reavaliada.
Então, fizemos uma boa discussão em relação a isso e grandes melhorias foram conquistadas junto à diretoria administrativa, né? Chegamos no final e fizemos uma apresentação já para os chefes de departamento, coordenadores de pós, o sistema de gestão administrativa, que foi elaborada a partir dos estudos de planilhas técnicas da seção da área administrativa, né? Então, Williams, a Ariane e a Camila, da seção de finanças, haviam elaborado planilhas administrativas e financeiras para conduzir a administração dos recursos da Unesp, da faculdade, e houve a necessidade aqui de dar um passo além, que era um sistema que proporcionasse uma gestão administrativa. A gente, junto aos chefes, tentou fazer uma gestão compartilhada, né, e de corresponsabilidade da aplicação dos recursos, e faltava realmente uma ferramenta que possibilitasse essa ação, né, de gestão compartilhada. E o sistema foi elaborado aqui nos anos 2020, 2021, pelo servidor Wellington também. Então, esse sistema foi apresentado, aqui estão as áreas, né, que os gestores e cogestores podem acessar, com informações de receita e de custeio em formatos gráficos, com boa parte visual, né? Há também a condição de se detalhar aqui as despesas, né? E onde foram feitas, qual é a área envolvida, né? E quais eram os recursos, qual era a aplicação, quais eram os departamentos que estavam ali envolvidos. Então, o gestor ou o cogestor poderia ter uma visualização tanto numérica quanto gráfica em relação a essa, e proporcionando, né, possibilidades aí de alterar essas alterações, alterar essas distribuição de recursos e otimizar um pouco essa etapa, né? Bom, em termos de considerações finais, faltou, dentro dessa questão que acabei de apresentar, a etapa, né, de trabalho em equipe e gestão com pessoas. Então, eu destaco aqui o que eu comentei no meu pronunciamento, né, a questão da conquista pessoal, né, de ter sido muito feliz nesses meus 4 anos, ou possivelmente nos 8 anos, né, de ter possibilitado, né, o trabalho em equipe com todos, tanto docentes como servidores técnico-administrativos e estudantes, como eu acabei demonstrando aqui nessa apresentação, né, o resultado, né, dessa interação com todos nas comunidades, tanto da faculdade quanto das outras unidades e da AG. Então, finalizo aqui a minha apresentação, fazendo homenagem aos servidores da faculdade e do colégio, que nos deixaram nesses últimos 4, 5 anos, né? E, então, finalizo a minha apresentação e agradeço a atenção de todos. Esse relatório todo vai estar disponível, né? E poderemos aí fazer vocês poderão ter acesso a todo o conjunto mais detalhado de todo esse relato que eu acabei de fazer. Então, obrigado, Rafael, e obrigado a atenção de todos pela apresentação. Acabei me estendendo além do que eu queria, mas foi o que eu preparei aqui para a apresentação. Passo, então, a palavra para o professor Alfredo. Por favor, Alfredo, o seu comunicado ou considerações, por favor. Obrigado, Lute, pela apresentação, né? Apresentação muito bem feita, né? Muitas conquistas nesse período, né? Mas, aqui na minha fala, né, gostaria de externar algumas coisas, em virtude de ser a nossa última congregação, né, da gestão 17-21, do professor Lutgardes e minha. Né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Lutgardes, né, pela oportunidade de ocupar
a posição de vice-diretor da Faculdade de Engenharia, né, nesses 4 anos. Foram anos de muito aprendizado na questão da gestão, né? Professor Lutgardes, mais uma vez, agradeço o convite, né? E sem essa oportunidade, com certeza, eu não alçaria aí a posição de diretor que devo assumir efetivamente a partir de quarta-feira. Então, Lute, muito obrigado mesmo, de coração. Também gostaria de destacar, né, alguns nomes, né? Gostaria de falar todos, mas é difícil, vai ficar muito longo, né? Nossos colaboradores aqui do dia a dia, o Williams na DTA-D, o Rafael na DTA, né? O Manuel no DTI, também passaram aí pelas diretorias acadêmicas Ana Flávia, o Gustavo, o Erlei também pelo DTI, né? São também meus sinceros agradecimentos, né? Não só a esses colegas e colaboradores, mas a todos os colaboradores aqui da FEB que trabalham aí pelo crescimento da nossa unidade, né? Também um agradecimento especial às nossas assessoras, né? A Mariana, né, que eu tive maior tempo de convívio como assessor, como minha assessora. Mariana, agradeço muito seu empenho, né? Foi muito bom ter trabalhado com você nesse período. A Jéssica também, que no começo era a Jéssica, a assessora da vice, depois passou para a diretoria. Jéssica também muito atenciosa, muito competente, agradeço também. E também as que substituíram, né? A Bruna substituiu uma época, a Mariana, o Ederson também, agradeço. E, como disse, né, agradeço a todos os colegas aqui da FEB, né? Bom, nesse período, né, Lute, nós tivemos muitas dificuldades. Acredito que nas últimas gestões da Faculdade de Engenharia, a nossa foi uma das mais, sim, complexas em termos econômicos, né? Quando nós entramos, mal se fazia o 13º salário, né? Então, isso realmente foi uma barreira enorme para todos nós em questões financeira e econômica, né? Não havia recurso para nada, né? Também a reitoria anterior, né, não era muito afável em termos de conversação. Difícil conversar com eles, foi uma reitoria bastante fechada, né? Também impondo alguma dificuldade, né? E, por fim, né, a pandemia, né? A pandemia nos trouxe uma mudança de rumo de uma hora para outra, né? E tivemos que adaptar muita coisa, né? Todo o planejamento outrora elaborado, tivemos que readaptar, né? Muita coisa não conseguimos levar a cabo, porque não era possível nessas condições, né? Mas fizemos o possível e da melhor maneira possível, né? Então foi uma época de bastante dificuldade para a universidade como um todo, né? Bastante difícil. Espero que nos próximos 4 anos a gente consiga algo um pouco melhor em termos econômicos, né? É bem provável que isso aconteça, né? Bem, e para o futuro aí, 22, 25, né? Ou 21, 24, né? Vamos dar continuidade aí muitos projetos em andamento, né? Foram muitas conquistas, né? Coisas que estarão em andamento, daremos sequência, né? Vamos procurar trabalhar de forma bastante integrada com a comunidade, né? De forma bastante participativa, né? E vamos trabalhar com bastante afinco aí em prol da Faculdade de Engenharia, né? Continuar crescendo, né, como vem acontecendo, né? Então, por fim, agradeço a todos os membros da congregação atuais e alguns que já não estão presentes. Agradeço também a contribuição, né,
nessa gestão. E, mais uma vez, agradeço a toda a comunidade da FEB, né, pela contribuição nessa gestão. É isso. Lúcio, se você me permitir, né, eu posso falar alguma coisinha rápida aqui da vice-direção, né, nesses 4 anos, né, de forma bastante rápida, né, só para a gente relembrar algumas coisas. Né. Bom, em questão da vice-direção, né, nós atuamos aí na extensão, mas temos que lembrar que a extensão, a partir de 2017, ela sofreu aí uma retração na Unesp como um todo, em termos de número de projetos e ações de extensão, em virtude da Unesp ter participado daquele fórum de extensão nacional, o FORPROEX, né? Fórum Nacional de Extensão. E aí a definição do que é extensão ficou bastante restritiva, de maneira que o número de projetos, né, caiu assustadoramente. Mas não foi só na FEB, não, né? Foi na Unesp como um todo. Nesse período também houve a consolidação da permanência estudantil. Né? A permanência estudantil é agora um aspecto fundamental da universidade, né? E nesse período houve a consolidação. Né? Os recursos aportados, né? Começou lá atrás, em 2018, com em torno de 20 milhões de reais por ano, já estamos em torno de 27 milhões, e esse valor tende a aumentar, né? Tende a aumentar com o passar do tempo. Né? Então, a permanência estudantil hoje é um aspecto importante na universidade pública. Né? Isso não vai ter retorno, e eu acredito que vai só ser ampliado. Né? Também houve a consolidação da política de cotas, né? E também está atrelado aí à permanência estudantil. Né? É um trabalho que nos confere bastante horas, né, ao longo do ano. Né? É um trabalho permanente da permanência estudantil, que a todo momento tem ocorrências a serem tratadas. Né? Então, permanência foi um trabalho de grande aprendizado e evoluímos bastante na questão da permanência estudantil. Né? Tanto do ponto de vista do benefício, quanto do ponto de vista de condução administrativa. Né? Nesse período também, agora nos últimos 2 anos, eu assumi a moradia estudantil. Né? Lá atrás era o LUT, depois passou para a FAAC, depois veio para a engenharia, né? Num revezamento aí, de 2 em 2 anos. Eu passarei agora em breve para o professor Remo da FC. Né? A moradia estudantil, ela é importante, a nossa aqui é pequena. Né? Atualmente, ela foi construída para 32 vagas, mas ela comporta até 48 ocupantes. Né? E a moradia estudantil, ela também é algo que demanda bastante trabalho. Né? São ocorrências permanentes, né? Tanto da parte de manutenção, parte de comportamento, melhorias, e por aí vai. Né? Tivemos até ocorrência de recorde neste ano, no início desse ano, final do ano passado, de, por exemplo, né, coisas que eu nem imaginava que poderia acontecer, né? Cobra, né, serpentes, adentrarem a moradia estudantil. Né? Então, até isso a gente tem que lidar. Né? Mas faz parte. Também atuamos bastante aí na criação do NTAPS, juntamente com a FC. Né? Importante trabalho para acolhimento psicossocial dos alunos. Hoje também atende ao CTI, né? E está começando a atender outras unidades também fora de Bauru. Também na vice-diretoria, né, tivemos aí o Movimento Saúde, né, o NUMES, né, com ações culturais, ações esportivas, e é um projeto sustentado pelo convênio com o Banco Santander. Né? Atuamos também, antes da pandemia, bastante aí na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, levando a Unesp essa semana, essa feira,
né? Também feira de ciências, feira de profissões, né? Atuamos bastante também nos projetos de competição, né? Tanto na questão de suporte logístico, quanto a questão financeira, né? Na questão financeira, esses projetos tiveram, nos últimos 4 anos, tanto por parte da reitoria, né, quanto localmente, um suporte razoável de investimento financeiro, né? E aí existem outras ações, né, da vice-direção, que eu não vou pontuar aqui, né? Não ficaria falando aqui muito tempo, mas também são ações que fazem parte aí do dia a dia da vice-direção, né? Então, mais uma vez agradeço a todos aí pela atenção, né? E agradeço mais uma vez ao professor Lutgardes pela parceria nos últimos 4 anos e retorno a palavra aí ao professor Lutgardes. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Muito bom o seu relato. Eu acho que, lembrando, né, a questão da moradia, que se tornou crítica, né, nesses últimos anos, pelo acúmulo de pessoas, de candidaturas, né, os próprios auxílios da permanência estudantil evoluíram muito, né, as demandas e os 3 vice-diretores aqui trabalhando Sim. em conjunto, houve bastante boa resposta da parte da COP, né, da Coordenadoria Sim. de Permanência. Então, só como complemento, Lutz, se me permitir, claro. Nesse período nosso, nenhum aluno que solicitou auxílio ficou sem auxílio em algum momento. Poderia demorar um pouquinho para receber, mas todo mundo foi agraciado com algum auxílio, quem pediu. Ninguém ficou de fora. Tá? Parabenizo a atuação de vocês nesse sentido e pensando que é o maior campus, né, em termos de volume de estudantes das 3 faculdades e a demanda cresceu muito, lógico, tinha que ser, lógico não, né, mas a presença de vocês nessa demanda também, transferindo essa demanda para a COP e o atendimento da COP foi muito importante. A questão da saúde mental junto aos estudantes, a ideia do NTAPS foi muito importante nesse atendimento, né? Lá na AG nós conseguimos fazer com que criar um espaço, né, de atendimento, de acolhimento a essas pessoas no prédio ao lado da portaria 1, e aí também a CPA, né, também acabou tendo um pouco de suporte, né? Para manter o atendimento junto à comunidade externa e interna também. Então, parabéns aos vice-diretores por essas 2, né, atuações referentes à permanência e diretamente aos estudantes, que foi uma conquista bastante importante para o campo. Legal.